Eu também vou conversar, aproveitando o assunto, vocês podem interagir, claro, com o Carlo Manfroy, que é publicitário e escritor. Ele que trouxe esse livro aqui pra gente, né? A Filha Down em Alto Astral. Esse livro foi lançado na semana passada, tá fazendo uma semana agora, né, Carlos? Exatamente. Tudo bem com você? Completando, mas tudo bem. Primeiro eu quero saber como é que surgiu essa inspiração, essa ideia para escrever um livro com esse tema. Então, a ideia de escrever um livro é uma ideia antiga, vem desde a minha infância e adolescência, sempre gostei de escrever e optei por fazer publicidade e propaganda, sou redator publicitário, trabalhei anos dentro de agências de propaganda aqui como redator e também depois como diretor de criação. Nessa época eu era diretor de criação de uma agência e fazia aulas de inglês particular de manhã bem cedo, às 7 da manhã, e estava desenvolvendo textos sobre a minha infância, textos em inglês. E estava também despertando o meu lado de espiritualidade, desenvolvendo um pouquinho melhor. E nessa época eu vi que os textos em inglês eles tinham um ritmo, tinham uma sonoridade, apesar de não ser na nossa língua materna. Eu vi que era uma coisa que estava muito em mim, na minha essência, escrever, e resolvi tirar esse projeto da gaveta de fazer um livro e sair daquela aula exatamente, naquele dia, e dizer, ó, vou escrever um livro. Então, saí dali às 8h30 da manhã, encontrei meu amigo Alessandro na produtora Cristal, que fazia os comerciais pra gente, para acompanhar um material, editar antes de ir para a agência. Quando eu cheguei lá para conversar com o Alessandro, eu disse para ele, Alessandro, eu vim para cá para escrever, eu tenho consciência disso e vou escrever meu grande projeto, que é um livro. Sim. E ele chegou e disse para mim assim, então eu acho que tu vai gostar dessa notícia que eu tenho para te dar. Sabe a minha irmã, a Cíntia, que tem Down? Ela está grávida, a gente acabou de saber agora e ninguém sabe. Se tu quiser, escreve essa história. E foi assim, no mesmo dia que eu resolvi escrever um livro, a história praticamente chegou até você, caiu no que é meu esse colo. livro, né, que nós temos aqui, muito legal, muito bonita, inclusive a capa. E, é claro, até chegar na publicação, né, são várias etapas de produção, isso tudo demora um certo tempo. Como é que foi? Não é nada fácil assim, fases, porque assim, né? primeiro porque a gente não vive disso, né? Tem minha carreira como publicitário, então tem que cuidar de muitas coisas, pouco prazo e muito trabalho para fazer, né? E tinha que conciliar de conseguir fazer o projeto e levar até o final. Não podia dizer, agora cansei, não vou mais fazer. Então eu criei uma metodologia, uma disciplina, eu acordava todos os dias às 6 da manhã, e escrevi até umas 7h30, depois eu ia para o trabalho e fui fazendo dessa forma, né? Porque eu tinha um compromisso comigo, com o projeto e com a família, que é a família da qual eu sou amigo e que é a história da vida deles, né? Que eles abriram a história para mim, eu entrevistei. Eles contaram. Ela fala normalmente, a Cíntia? Sim, a Cíntia adora falar, adora uma câmera, porque ela vive num ambiente... Está grávida ainda ou já ganhou? Não, já ganhou, já tem 3 anos o filho dela. Que legal. E aí conta um pouquinho dessa história pra gente, então, estamos curiosos, né, para saber um pouco desse livro. Então, a história, assim, por si só, ela já é sensacional. A Cíntia é uma Down que hoje está com 40 anos, né? Ela teve todos os sonhos, exatamente assim, por ter sido estimulada, né? Desde a infância, a família optou por... a Cíntia, então, é da década de 70, quando tinha... pouquíssima informação sobre o assunto, né? Não é como hoje que a gente debate, que fala, que pega mais informação, que tem acesso a isso. Era muito estranho naquela época tudo, né? Tanto é que o conselho para a família da Cíntia, para o Cristo e para a Jane, que são os pais dela na época, era da Gardenal, para tu ter uma ideia. Que é um remédio pesadíssimo, tarja preta, né? E eles não foram atrás do conselho. Isso que é mais interessante, que está no livro. Eles resolveram criar de uma outra forma, em amplo convívio social com as pessoas. Eles levavam para restaurante, levavam para show, para teatro, para tudo. Então a Cíntia, ela foi estimulada desde criança a ter uma vida normal, né? Igual a todos, né? E os sonhos, as aspirações dela, elas vêm reproduzindo esse contato, esse convívio que ela tem. Então a Cíntia quis namorar, namorou, né? Quis trabalhar, trabalhou, quis ter um filho, e parecia que era uma viagem, era uma coisa impossível, e ela teve o filho. Ela casou na igreja de véu e grinalda e tem um filho. E né? o filho tem síndrome de Down? O filho não tem, síndrome de Down. Poxa, que bacana, a história é linda. O marido não é portador? Não, ele não é Down, ele tem um retardo pequeno, né? Mas não é Down. Muito legal a história. E o teu livro já está aí nas livrarias? Está na Livraria Catarinense, até peço para o pessoal procurar na livraria, porque ele não é um livro famoso, então tem que perguntar por ele, porque senão ele fica escondidinho no canto da prateleira lá. Então o nome é A Filha Down em Alto Astral. E eu procurei assim abordar de uma maneira bem leve, assim, que não fosse sensacionalista no caso, porque a história já é sensacional, né? Toda a história da Cíntia, se tu for ver, ela tem um filho, segundo informações da família que os médicos passaram, é um caso, tem 30 casos como esse no mundo.
Os riscos são grandes, doutora, em relação às mães, né? As pessoas com Down que acabam engravidando? Na verdade, assim, as mulheres, né, os homens podem ter infertilidade, mas as mulheres casando com alguém que não seja Down, independente da idade, é 50% de chance. 50%? 50%. Bom, né? Então ela foi sortuda nisso tudo. Sim. O que você, assim, bom, essa história com certeza te emocionou, te tocou bastante, mas assim, o que mais te fez repensar alguma atitude da tua vida, algum hábito, algum pensamento que você tinha, né? Antes de escrever e agora mudou? Mudou bastante, assim, porque na medida que eu fui convivendo e fui vendo diversos lados de uma questão, assim, eu abordei, assim, não o Down em si, não é um livro específico sobre Down, é um livro de relações humanas de uma família que tem uma pessoa com Down na família, né? E isso me chamou muito, assim, a inclusão social como um todo. Né? Então, eu faço um trabalho também, eu estive lançando o livro na ASIC, né, Associação Catarinense de Integração dos Cegos, eu li alguns capítulos para eles e tem várias pessoas com necessidades que para a gente não custa muito ajudar, né? E assim, com pouca coisa a gente pode contribuir bastante, né? Então isso mexeu bastante comigo também. Que bom, quero te dar parabéns, então, em nome da equipe do TV Com Tudo Mais, pelo livro, né? O livro A Filha Down em Alto Astral, você está vendo aí nas imagens. E obrigada pela participação aqui no programa, por ter aceito o nosso convite, viu? Sucesso ainda mais para você na carreira de escritor e também de publicitário, Carlos. Tá bom, obrigado. Obrigada também a você, Luiz Lapagesse, geneticista, pela contribuição, as informações aqui com o nosso programa, viu?